pessoal, eu sou a Ellen Maretti, da equipe Multitécnicas. Hoje a gente vai dar mais uma aula aqui no canal. É essa bolsa que eu chamei de bolsa Lira, uma peça fácil e rápida de ser feita, com um efeito super interessante aqui da aba da peça. Ela tem um espaço interno enorme, ela ficou um tamanho médio, mas ainda assim tem muito espaço aqui dentro. E você vai aprender todas as dicas e todos os detalhes, mesmo se for iniciante. Todos os materiais estão no finalzinho do vídeo e se você tiver interesse no Fio Multitécnicas, você pode comprar através do site no www.multitecnicas.com.br. Tem alguma dúvida? Quer falar comigo? Através do WhatsApp, no 11 98600 2010. E eu peço que se você gostou do vídeo, se você vai fazer, vai vender, clica aqui em curtir. Isso nos ajuda muito na divulgação de novos vídeos e novas aulas. Pessoal, nós vamos começar o vídeo mostrando as cores que eu utilizei nas peças e um lançamento de uma das cores que nós temos agora à disposição, que é a cor berinjela, que vocês já encontram lá no nosso site. Uma das bolsas eu trabalhei com ela. Também utilizei a cor palha, o areia, que é uma das bolsas que vocês viram. E aqui no vídeo eu vou trabalhar com o nude. Eu estou mostrando porque muitas pessoas perguntam, qual cor que você fez a bolsa no vídeo? Então eu estou mostrando justamente porque nós temos agora o lançamento, que é o tom de berinjela. Para quem não conhece o Fio Multitécnicas, ele é 100% poliéster, é um fio mais leve, mais macio e para as peças, para as bolsas principalmente, ele é perfeito. Sobre o tamanho da bolsa, vamos lá. Vou pegar o centímetro aqui. Ela ficou na base aqui na largura com aproximadamente 33 centímetros, tá? De lateral a lateral. A altura da bolsa ficou aqui da tampa até a base, aproximadamente também com 23 centímetros. E aí, o que é importante mostrar para vocês? Essa base aqui de baixo, ela ficou com um total de 27 centímetros. Ela tem um espaço interno muito grande, justamente porque a base é feita aqui com um caninho. Então, lá no final do vídeo, eu vou falar sobre os materiais, a gente não vai perder tempo falando de material agora. Trabalhamos toda essa base com caninho e aqui, essa primeira carreira também com caninhos. E aí, o corpo da bolsa é feito num único ponto e a parte do fechamento aqui da aba é que existem alguns segredos importantes para vocês entenderem como foi feito. Mas é uma peça fácil, muito gostosa de ser trabalhada. E essa parte aqui, lá no final eu vou dar mais uma dica importante, mas você pode utilizar isso aqui para outras peças também. Fiz inclusive um esqueminho, um diagrama que está no final do vídeo, tá bom? Vamos lá fazer a execução da peça? Para começarmos a peça, você vai fazer o início aqui, que é a base. Serão 10 correntinhas para iniciar. O início da correntinha, fez o Ezinho inicial, coloca a agulha por dentro. Eu estou trabalhando com agulha de 7 milímetros. Como eu falei, depois eu vou dar os detalhes dos materiais lá no final do vídeo, tá? Então, fiz o Ezinho inicial e vou trabalhar 10 correntinhas para começar. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz 10 correntinhas, eu faço uma correntinha de subida e agora eu volto trabalhando já aqui na primeira correntinha. Sendo que nesta primeira, você vai trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Por que isso? É o início da curvatura que nós temos aqui das duas pontas. Então, a primeira correntinha você trabalha 2 pontos baixos e agora você deve voltar esta carreira trabalhando sempre em pontos baixos simples. Então, é só introduzir, puxar o ponto e fazer o ponto baixo normal, até chegar aqui no final da carreira. Esta primeira carreira você não trabalha com o caninho, é somente no ponto baixo simples e com o fio de malha, dessa forma. Então, serão 2 pontos baixos aqui neste primeiro, volta trabalhando, vem trabalhando a carreira,
Então, os pontos normais. Quando chegar aqui na última correntinha, agora sim, você vai trabalhar 5 pontos baixos no mesmo ponto de base. Por que 5 pontos? Você vai fazer o primeiro, o segundo ponto, o terceiro. Reparem que o terceiro ponto, ele já vai ficar praticamente reto aqui com a vertical das correntinhas. E agora eu já estou fazendo a curva para voltar a carreira trabalhando o outro lado da correntinha. Então, mais um, 5 pontos baixos. Então, aqui, 5 pontos para formar esta volta, esta correntinha. Agora, este fio aqui de trás, ele vai ser escondido automaticamente durante a carreira. E eu volto pegando nos pontos aqui por trás, fazendo igual nós fizemos do outro lado. Então, serão 8 pontos que eu faço aqui nesta parte. Venho trabalhando esses 8 pontos aqui. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, que isso nos ajuda muito na divulgação do canal. Então, por favor, gostou da ideia? Gostou da bolsa? Pretende fazer para você? Então, clique em curtir, que isso me ajuda bastante. Olha, reparem que agora eu já estou com todo aquele fio de trás escondido. Cheguei no penúltimo ponto e agora eu vou fazer mais 3 pontos aqui. Nós não fizemos 5 pontos aqui nesta parte, então aqui eu tenho que fazer mais 3, porque nós começamos com 2, e eu preciso de 3 pontos baixos para finalizar a carreira e ficar com 5 pontos em cada extremidade dessa correntinha inicial. Então, fiz aqui os 5 pontos, eu vou fazer agora o fechamento, que nós chamamos de fechamento perfeito, que é para que fique imperceptível a subida. Como é que eu faço isso? Soltei aqui a laçada, venho por trás, pego as duas alcinhas aqui da correntinha do primeiro ponto baixo que nós fizemos, retomo aqui na agulha e puxo para trás. Então, o que que aconteceu aqui? Eu fiquei com um fechamento perfeito desta parte. Agora, eu retiro a agulha, vou puxar o fio aqui pro lado para ele não me atrapalhar. Retirei o ponto da agulha, agora você volta, retoma o ponto exatamente aqui, ó. Você introduz a agulha por baixo dele e retoma o ponto na agulha. Então, você vai ter o fiozinho que você puxou para trás e o que é ele mesmo, o próprio ponto. Vem com o fio aqui, puxa por dentro desses dois. Então, você começa a próxima carreira sem fazer um ponto baixíssimo como nós fazíamos antigamente. Aqui você já está fazendo uma subida perfeita. Porém, este ponto eu não considero ele como um ponto. Ele é somente uma subida, ok? Agora sim, nós vamos fazer o início da carreira com o caninho. Como é que vai ser isso? Inclusive, eu vou soltar aqui porque eu fiz o fechamento, mas o certo é que a gente comece agora o fechamento. Com o caninho cristal, deixa eu afastar para ficar mais livre aqui o vídeo. Com o caninho cristal, você vai colocar ele entre a agulha que você vai fazer o crochê, o fio de trabalho e a sua mão. Reparem que eu estou colocando aqui, ó, entre os meus dedos, ok? E ele, por enquanto, vai ficar desse jeitinho aqui. Eu já devo cortar no tamanho? Não, você vai cortar somente depois. E agora eu vou prender o caninho cristal no começo da base aqui. Agora sim eu dou aquela laçadinha. Este aqui não é um ponto, ele é somente a subida da carreira. Agora, com a ajuda de marcadores de carreira, se você tiver, isso ajuda bastante. Eu preciso saber quais são os pontos que eu vou trabalhar pontos duplos. Então, eu vou colocar esses marcadores aqui somente para me ajudar, para que eu não fique perdida na hora que eu vou fazer esses pontos baixos duplos, tá? Por que eu tô fazendo isso, gente? Para quem é iniciante, às vezes fica um pouco difícil entender aonde você vai trabalhar os pontos baixos duplos. Então, eu coloco os marcadores assim, eu nem prendo muito bem.
E aqui a mesma coisa. Você precisa fazer pontos baixos duplos, sempre nos 5 pontos que você fez aqui da curvatura. Então, para você não se perder, eu venho aqui, ó, normalmente é mais fácil enxergar o final, então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou começar neste e vou parar neste. Não tenho marcador de carreiras. Você pode colocar um fiozinho colorido aqui de outra cor, já te ajuda a saber aonde você começa os pontos que serão 2 pontos no mesmo ponto de base e aonde que termina. Então, vamos lá. Já prendi o caninho aqui entre o fio e o ponto. Esses 2 primeiros pontos eu trabalho 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. O que que é isso? Puxo uma vez, fecho. De novo no mesmo ponto de base e fecho novamente. Agora, eu venho aqui no segundo ponto e trabalho de novo. 1, 2. E assim eu comecei novamente a curvatura, porém trabalhando com o caninho. Agora, você vai trabalhar somente pontos baixos simples, também acompanhando toda a extensão. Dica, agora você deve puxar o caninho, porque ele vai formar uma curva aqui para baixo. Então, ele deve ficar assim por enquanto. Ó, o marcador caiu, eu vou recolocar aqui só para não me perder. E venho trabalhando o ponto baixo, simples, por toda a extensão aqui da lateral. Por que que eu digo lateral? É que a lateral... Aqui eu considero o eixo das correntinhas, parte de cima e a parte de baixo, para mim, são as laterais da carreira de correntinhas. Trabalho o ponto baixo. E cheguei aonde eu inicio novamente a curvatura da base. Então, lembra que nós marcamos? Agora eu já posso tirar o marcador. E eu vou trabalhar 2 pontos baixos aqui. Então, 1, 2. Serão 5 vezes 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu fiz o primeiro, o segundo, 1, 2, novamente, 1, 2. Agora, aqui eu arrumo de novo. É importante que você vá ajeitando o crochê para que ele se encaixe no caninho e fique mais perfeito possível, senão ele vai ficar repuxado. Já fiz 2, agora eu tenho mais 2 pontos para trabalhar. 1 e 2 aqui, 2 pontos juntos, na verdade, né? Então, venho aqui de novo, trabalho o ponto baixo, 1, 2. Eu estou fazendo com bastante calma aqui, para quem nunca viu essa base, para que não fique com dúvidas. Mas se você já viu, é sempre o mesmo estilo de base que eu já fiz em outras peças. Agora, eu já tiro este marcador e venho novamente aqui, puxo e faço os últimos 2 pontos. Então, eu trabalhei novamente 5 pontos baixos duplos naquela curvatura. Então, aqui foi 2, 2, 2, 2 e 2. Fiz 5 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, eu venho aqui, dou uma arrumadinha. Eu já estou com o caninho praticamente no meio aqui da carreira, da lateral das correntinhas. Agora, eu vou tirar a agulha aqui só para não fazer muito barulho. Eu ajeito essa base, deixo ela bem retinha. Se você não deixar ela reta, que o crochê fique ajustado de uma forma retinha dentro do caninho, ela fica torta. Eu vou medir mais ou menos o tamanho que eu preciso. Mais ou menos aqui. Eu vou deixar um pouquinho, uma sobrinha, eu já explico por quê. Corto. Posso deixar o caninho agora de lado. A fita larga que nós temos aqui, eu já vou deixar um pedaço cortado. Não precisa ser um pedaço muito grande. Tá? E aí,
Como é que nós vamos fazer? A pontinha do meu caninho, eu já verifiquei que ela está um pouco chanfrada, ela está na diagonal. Eu vou deixar ela bem retinha. Eu digo que o caninho precisa se beijar. As duas pontinhas precisam se beijar porque não pode sobrar. Vejam que eu coloco aqui, ó, acompanhando o crochê, está sobrando um pouco. Eu deixei uma sobra proposital, que é justamente para verificar o quanto que eu preciso cortar. Então, é este tantinho aqui que eu preciso cortar que está sobrando. Eu faço isso porque me ajuda bastante a não errar o tamanho, porque você pode, digamos que você corte pequeno, você pode emendar, não tem problema nenhum. Só que muito durex, às vezes é ruim ficar passando. Então, dessa forma, fica mais fácil de você acertar. É melhor cortar o excesso do que ter que emendar novamente o caninho. Então, aqui agora, eu passo algumas vezes e pronto, já tenho a emenda da parte do caninho cristal. Volto. Nós tínhamos feito o último ponto baixo duplo. Agora, eu vou voltar trabalhando a carreira sempre em pontos baixos até chegar na outra extremidade. Cheguei na outra extremidade, onde eu havia marcado o local onde eu faço o primeiro ponto baixo duplo. Então, eu tiro o marcador aqui e trabalho 2 pontos juntos. 2 pontos no mesmo ponto de base. Novamente. 2 pontos. 1, 2 e o último ponto, que serão 2 pontos do mesmo ponto de base. O caninho para mim aqui precisa entrar um pouco no crochê para ele ficar mais certinho. Então, eu primeiro ajusto ele com a mão e venho no último ponto baixo. Então, 1, 2. Então, eu já formei aqui a curvatura para que as duas fiquem iguais. Aí você vai falar, ah, mas tá sobrando. Na verdade, eu preciso que o crochê fique bem certinho, para que ele entre, que o caninho fique bem interno. E agora eu vou fazer aquele fechamento perfeito. Levanta um pouquinho só essa argolinha, não precisa ser muita coisa. Venham com a agulha de trás para frente, desse jeito. Pego a argolinha aqui, ponho na agulha. Reparem que eu viro o gancho para baixo. Quando eu viro o gancho para baixo, fica mais fácil de fechar, de puxar esta argolinha. Virei para baixo, retiro. Eu estou segurando com a minha mão aqui para que ele não escape. E eu vou introduzir a agulha agora, novamente aqui, ó. Onde é o próprio ponto, onde está o próprio fio dessa argolinha. Retomo a argolinha na agulha. E aí, vou puxar o fio por dentro. Então, dessa forma, eu já fiz o fechamento. E agora, eu vou pegar novamente o caninho. Coloco o caninho entre a minha mão e a agulha, lembrem-se disso. Fecho a subida apenas para segurar o caninho. E agora, eu vou novamente verificar aonde eu preciso trabalhar os pontos baixos duplos. O que que mudou agora? Nós sempre vamos fazer 5 pontos baixos duplos nas pontas. Só que agora a carreira mudou um pouquinho, então você precisa verificar aonde são os 2 primeiros. Então, o primeiro é aqui e o segundo neste ponto. Esses 2 primeiros não é difícil você esquecer, porém aqui já fica um pouquinho mais difícil para você de repente se perder sem querer. Então, o que que eu faço? Eu pego 2 marcadores, eu venho sempre no primeiro aqui, ó, o mais superior, e vou contar 1, 2 pro lado. Ok? Então, deste primeiro, 1, 2 pro outro lado. Aqui eu vou ter os 5 pontos baixos duplos que eu preciso fazer para não me perder. Eu até vou prender aqui para não perder o ponto, não perder o marcador. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. E aí, na volta,
a mesma coisa. Se eu fiz nos primeiros 1, 2, eu tenho que ter mais 5 aqui. Esse vai ser o do centro, 1, 2. Então, agora eu só vou colocar aqui, ó. Eu vou trabalhar nesses 3 últimos o ponto baixo duplo, no mesmo ponto de base. Então, assim, fica mais fácil para que a gente não erre. Não erre aonde você deve fazer os pontos baixos duplos. O primeiro e o segundo é sempre meio óbvio. O primeiro e o segundo você trabalha 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Escapou aqui, vou prender novamente. Então, agora, eu só vou fazer esses 2 primeiros e vou chegar lá no outro ponto da base para vocês verem a curvatura novamente. Então, 1, 2. Como eu faço aqui, eu puxo o caninho agora para que ele forme a curva, ok? E vou trabalhando, então, em pontos baixos até chegar agora lá do outro lado. Cheguei no ponto que eu coloquei a marcação, retiro o marcador e venho trabalhando agora 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2. Por que eu tô fazendo essa base toda novamente junto com vocês? Eu já tenho aula de outras bolsas onde eu trabalhei essa base com caninho. Eu fiz uma modificação nesta base e na próxima carreira vocês vão ver por quê. Justamente para que ela ficasse mais ovalada nessas pontas. Até aqui não mudou muita coisa, vocês já viram essa base em específico na bolsa do ponto sexto que eu fiz com o caninho. Porém, eu fiz uma modificação para que ela ficasse mais ovalada e tivesse um formato um pouquinho diferenciado da bolsa do ponto sexto. Então, aqui eu tiro o marcador, faço novamente 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E eu vou fazer agora, de novo, a emenda do caninho. A mesma coisa, gente. Então, eu coloco aqui na mesa, meço o caninho para que ele forme a curva certinha. Venho aqui, corto. Esse caninho específico eu já não deixei ele maior, agora eu já posso fazer a colagem e voltar trabalhando aqui até chegar neste marcador. Cheguei novamente no marcador, retiro. E aí, vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Novamente, 2 pontos baixos. E o último grupo de 2 pontos baixos. 1, 2. Então, aqui eu totalizei 2 mais 3, 5 pontos baixos duplos no mesmo ponto de base. Vamos fazer o fechamento como a gente está fazendo em todas as carreiras. Pego a argolinha aqui, puxo para trás, ajusto, ok? Venho aqui, introduzo por baixo, retomo a argolinha e puxo o fio por dentro e puxo para trás. Vou pegar novamente o caninho aqui. Coloco o caninho aqui por dentro. Prendo. E agora é que vem aquela dica que eu falei para vocês da mudança que eu fiz no jeito de trabalhar os 2 pontos baixos. O que que eu fiz? E agora vocês precisam colocar o marcador também para não se perder. Eu vou trabalhar da seguinte maneira. Aqui 2 pontos baixos. Pulo e faço um simples. E agora novamente aqui 2 pontos baixos. E venho tornando a carreira simples, tornando o que eu digo, fazendo simples os pontos baixos. Aí, eu pego aqui bem essa ponta que formando aqui no centro da carreira de correntinhas, o ponto que tá aqui em cima. Estes 2 pontos aqui, eu vou trabalhar pontos simples.
aqui duplo, pulo um e faço duplo. Fiz os dois simples, então o do lado é duplo, pulo um e faço duplo, tá? Então, aonde nós tivermos as marcações, são pontos baixos, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui 2, 2, 2 e 2. Voltando à carreira, trabalhando em ponto baixo, eu vou fazer a mesma coisa. Então, aqui a subida, eu vou ter... eu vou considerar aqui também como a subida, este aqui simples, tá? Aqui nós vamos... Depois eu vou explicar para vocês por que agora ele vai valer como ponto, porque agora a gente vai estar falando da parte superior das paredes da bolsa. Então, agora, este aqui você vai considerar como simples, este simples. Então, aqui, duplo, pulei um e faço duplo. Nesta carreira, você vai trabalhar 4 pontos duplos, que são 2, né? Então, em cada um você trabalha 2. E aqui a mesma coisa, já não é mais 5, serão só 4. Retomo aqui o fio, prendo. E nesta carreira, a subida vai valer como um ponto simples. Depois eu falo na próxima carreira o motivo que vale como ponto simples. Retiro aqui o marcador, trabalho 2 pontos no mesmo ponto de base. Um simples. Agora, de novo, 2 pontos no mesmo ponto de base. E vou agora trabalhar simples até chegar nas marcações. Estou com a ponta do caninho aqui, vou puxar até que eu verifique mais ou menos que ela está no centro da parte de baixo aqui. E agora eu venho trabalhando. Então, agora eu vou trabalhar até chegar neste ponto aqui. Cheguei na primeira marcação, 2 pontos juntos nesta marcação. Então, 1, 2, 2 pontos no mesmo ponto de base. Um ponto simples. Próxima marcação. 2 pontos no mesmo ponto de base. Eu estou falando ponto junto, gente, mas é sempre 2 pontos no mesmo ponto de base. Existe uma diferença entre ponto junto e 2 pontos no mesmo ponto de base, tá bom? Agora, são aqueles 2 pontos simples da ponta. Lembra que eu falei para vocês que seriam 2 juntos, 2, 1 simples. 2 e aqui 1 simples 2 vezes. Novamente, na próxima marcação, eu tiro. Faço 2 pontos no mesmo ponto de base. De novo, um ponto simples e agora o último ponto, 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora, volto trabalhando. Eu já cortei aqui o caninho, eu já tinha medido anteriormente, agora eu só vou fazer a emenda com o durex e venho trabalhando até chegar neste aqui novamente. Reparem que a base já está bem firme, bem durinha. Isso já é o fundo, que você poderá utilizar este fundo aqui também para cestos, para porta-trecos, porta-coisas. Ele é um tamanho bem bacana para quem gosta de organizar o banheiro, colocar alguns utensílios, até mesmo 2 rolos de papel higiênico cabem aqui, fica bem bonitinho. Então, assim, são algumas ideias que você pode fazer como cesto. O fundo, ele vale para várias opções. Agora, eu vou unir as pontinhas e vir até aqui. Cheguei na marcação, retiro o marcador, trabalho 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2, novamente 1 ponto simples, retiro o marcador, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, 1,
2, tá? Agora, um ponto simples para finalizar a carreira. E vem o primeiro passo, que agora vocês vão entender por que eu falei que aqui era o ponto que eu considero realmente um ponto. Antes eu não considerava e agora sim eu considero. Vamos fazer o fechamento, como nós fizemos em todas as outras carreiras, porém agora tem um detalhe importante. Passo a argolinha lá para trás, para que aqui fique perfeito. Quando você for passar aqui para frente, passar entre a agulha para retomar a argola, nas outras carreiras nós fizemos só introduzindo aqui e puxando. Agora tem um detalhe diferente, porque nós vamos subir a parede da bolsa. Ao invés de você introduzir a agulha aqui, você vai introduzir no ponto de trás, no centro, ok? Retoma a argolinha e puxa o fio para cá. Então, este é o detalhe importante que vocês precisam verificar na hora de puxar o fio, que ele vai sair no centro. Vou pegar o caninho aqui de novo, coloco entre a minha mão e o fio de trabalho e já prendo ele aqui, para que ele fique na carreira certinho. Aqui onde nós fizemos o fechamento ainda é um ponto, agora eu considero, lembra que eu falei, vou considerar como ponto? Então, vou trabalhar o ponto baixo. E agora, no total, nós precisamos ter 58 pontos nessa lateral, nessa primeira carreira que será só de pontos baixos. Eu tenho aqui 55 pontos. O que é isso? Se você contar todas essas correntinhas aqui, que serão os pontos que nós vamos trabalhar, eu contei, são 55. Então, eu preciso fazer aumentos. Eu já vou fazer um aumento aqui. O que é um aumento? Trabalhar 2 pontos baixos do mesmo ponto de base. Se na sua base sobrou um ponto ou faltou um, você pode modificar agora nessa carreira. Então, totalizando 58 pontos baixos nessa carreira. Agora, pessoal, é exatamente a mesma coisa que nós já estávamos trabalhando, só que eu estou fazendo a lateral. Então, você sempre vai pegar pela correntinha de trás da carreira de base, que é para você formar justamente o início da parede da bolsa. Sempre fazendo ponto baixo simples. Aqui já está incomodando, o caninho está muito curtinho, o que eu vou fazer? Coloco aqui a base, aqui é o avesso da base, tá? Vou deixar o caninho já mais ou menos no tamanho. Eu vou puxar o caninho para que a emenda fique mais ou menos aqui nessa lateral, tá? Então, só por isso que eu puxei ele desse jeitinho, fica mais fácil de trabalhar, ele não vai incomodar. E agora eu vou trabalhando sempre em pontos baixos. Deixa eu empurrar aqui que tá fazendo barulho. Trabalhando em pontos baixos. Então, aqui não vai ter muito segredo. Como eu falei para vocês, nós precisamos um total de 58 pontos baixos para subida, porque existe uma quantidade certa na hora de trabalhar o ponto fantasia da lateral. Então, caso você precise fazer mais pontos no mesmo ponto de base como aumento, não tem problema. Esse aumento é interessante que você faça nas extremidades, né, nas laterais da bolsa, para que não fique desequilibrado o número de pontos. Então, ó, eu estou fazendo aqui ponto baixo, eu vou chegar aqui na lateral só para vocês verem que eu vou trabalhar mais 2 pontos baixos do mesmo ponto de base, para que eu tenha o aumento nas laterais. Então, eu tô fazendo aqui ponto baixo. Aqui eu já tô quase na lateral. Lateral da bolsa, tá, gente? Então, ó, aqui eu já vou fazer 2 juntos. 1, 2. Faço mais ou menos uns 4 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E novamente 2 pontos no mesmo ponto de base. E agora já é o suficiente pra gente fazer a emenda do caninho.
Como é que vamos fazer isso? Agora, é importantíssimo que você coloque esta base numa mesa. Pressione para que ela fique bem retinha, como eu estou fazendo aqui. Agora, eu venho... Antes, nós verificávamos que o caninho estava externo, porque nós estávamos circundando a base. Agora não, nós vamos fazer a parede, agora são as subidas. Então, eu preciso que o caninho fique desta forma. Ele não pode ficar muito além da base, porque agora é a parede que nós estamos subindo. Então, eu não deixo muito pequeno, não pode ficar apertado, porque senão a bolsa fica repuxada, tá? Mas eu também não faço ele muito externo. Então, aqui mais ou menos está bom, eu vou marcar, corto. Vou pegar o durex. Essa fita larga, ela é mais fácil de fazer as emendas do caninho. Porém, se você não tiver ela, tiver apenas a fita mais estreita, é possível utilizar. Só que você precisa dar várias voltas para que não tenha perigo de escapar essas pontinhas do caninho, tá bom? Sobre a questão de lavagem, se você quiser fazer a lavagem da bolsa, você precisa trabalhar com silver tape, que é aquela fita impermeável, ela é resistente à água. Se você for impermeabilizar, que vai ser o caso dessa bolsa aqui, eu vou fazer a impermeabilização, aí não é necessário você colocar a silver tape, pode ser com o durex mesmo. E retomo agora, vou trabalhar o ponto baixo até chegar aqui. Eu vou contar e vou ver se tem 58 pontos na minha carreira. Se necessário for, eu aumento mais 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Antes de terminar a carreira, eu vou mostrar uma coisa que aconteceu aqui, que é necessário que vocês vejam para quem ainda não tem experiência com o fio multitécnicas, que é o fio de poliéster. Se for necessário fazer uma emenda, você pode costurar? Pode. Você pode fazer uma emenda passando um fio por dentro do outro? Pode. Mas existe um jeito muito mais fácil e também seguro que o fio não vai soltar de jeito nenhum, que é utilizando a Pega-Mil. Essa é uma cola universal, que ela é resistente à água também. Se você tiver de outra marca também não tem problema. Eu só não indico cola quente, tá? Porque a cola quente deixa um resíduo. A cola universal não deixa resíduo nenhum, por isso que eu utilizo ela. Então, você deixa as duas pontinhas bem retinhas, passa um filete de cola aqui bem delicado, bem pouquinho. Eu já fecho porque essa cola seca bem rápido. E aí, você vai colocar uma pontinha em cima da outra aqui. Aperta delicadamente. Ela é meio geladinha. Quando ela perde aquele geladinho dela, é que ela já colou, tá? Fiz a colagem aqui. Agora, eu continuo trabalhando até eu chegar no ponto que eu estava trabalhando, ela já vai estar completamente seca e imperceptível na hora de trabalhar o crochê. Então, essa é uma dica para quem ainda não trabalha com fio multitécnicas, para ver como é que eu faço as emendas de qualquer trabalho, tá? Como ela é a prova d'água, mesmo que seja uma peça necessária, por exemplo, tapete, que você lava bastante, pode colocar essa cola, porque ela não vai soltar mesmo. Cheguei no último ponto. Faremos o fechamento da carreira, daquele jeitinho que a gente fez em todas as carreiras. Eu já contei a carreira, eu tenho 58 pontos baixos aqui em toda a extensão da lateral, que é a primeira carreira. E agora nós vamos começar a fazer o ponto que eu chamo de ponto fantasia. Não é que o ponto seja fantasia no sentido de que o nome dele é este, e sim que todos os pontos trabalhados nós chamamos de ponto fantasia. Esse é um ponto fantasia, os outros pontos trabalhados também são pontos fantasia. Como é que você vai trabalhar isso? Fiz uma correntinha de subida, você vai pular um ponto e pegar no próximo ponto um ponto baixo. Esta carreira, como nós vamos trabalhá-la apenas a primeira base do ponto fantasia, ela é diferente da segunda. Da segunda em diante é repetição. Então, você pula um ponto e volta, fazendo 2 pontos baixos cruzados. Aqui não vai ter muito segredo. Pulo um, faço no próximo,
puxo e faço novamente o ponto baixo cruzado. Então, agora, a mesma coisa que eu falo em outras carreiras, eu vou fazer até chegar no final, ali dando toda a volta. Gente, agora é sem aumentos, sem fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. É direto, toda a carreira desse jeito que eu estou fazendo. Eu pulo um, introduzo no próximo e fecho a carreira. Volto, a carreira não, o ponto. Então, só vou fazer mais um aqui. Pulo um, venho no próximo. Volto e faço o ponto baixo cruzado. Ele vai ficar desse jeitinho aqui. Cheguei no último ponto que eu vou trabalhar. Aqui onde a gente fez aquela subida, então eu vou pular o último e venho aqui no primeiro, que seria a subida. Trabalho, então, o ponto baixo cruzado. E agora, nós vamos subir a carreira para começar aquele outro cruzamento que vocês veem na lateral da peça, que agora sim é um jeito diferente de trabalhar. Eu vou fazer o fechamento agora simples aqui, não tem mais necessidade de a gente fazer o fechamento perfeito. Se você quiser fazer, pode fazer, mas não há necessidade, porque todos os fechamentos ficarão escondidos, então não precisa. Faço o fechamento e uma correntinha de subida para você começar a carreira. Agora, primeiro ponto, como é que será? O primeiro e todos os outros. Introduzo a agulha, eu vou pular o grupo de pontos baixos cruzados que eu tenho aqui, introduzo a agulha na base do cruzamento da carreira de baixo. Eu puxo o fio, deixando ele bem bonitinho aqui na frente e fecho o primeiro ponto baixo. Agora, eu volto aqui no início do ponto, onde eu tenho ponto baixo cruzado, puxo de novo e fecho de novo ponto baixo. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto fantasia. Agora, de novo, eu pulo aqui este buraquinho, venho aqui no próximo, abaixo. Deixo o ponto bem bonitinho cruzado, fecho o ponto baixo. Volto a agulha aqui, puxo e fecho ponto baixo. Então, ele vai formando uma perninha alongada na diagonal e você cruza a outra simples por cima. Então, venho aqui no ponto de baixo, fecho, volto no ponto que eu pulei. Fica cada vez mais fácil, porque a carreira, ela é automática. Você sempre tem 2 buraquinhos e você precisa pegar no ponto de baixo. E sempre na base do ponto cruzado. Então, eu venho aqui e desço. Alongo o ponto para que ele fique bem bonitinho. Eu gosto de deixar o fio aberto, para que ele fique bem bonitinho. Puxo, volto, introduzo na lateral aqui para cruzar. E fecho o ponto fantasia. Então, ele vai fazer, isso você vai fazer em toda a carreira, por toda a extensão. Puxo e fecho. Novamente, eu vou fazer a carreira inteira, para que vocês vejam como que eu faço o fechamento desse ponto fantasia. Cheguei aqui no último ponto da carreira, no penúltimo ponto, na verdade, da carreira. Reparem que aqui, minha bolsa, ela está certinha, eu tenho todos os pontos já feitos, e ela não está levantando muito nas laterais. Quando eu subir as paredes, ela vai ficar bem perfeita. Se você perceber que a sua bolsa está fechando, formando uma canoa aqui, você precisa mudar o número da agulha. Eu estou trabalhando com agulha de 7 milímetros, mas pode ser que para você seja muito pequena a agulha e seja necessário aumentar o número. Caso você tenha um ponto muito mais solto que o meu, então você precisa trabalhar talvez com uma agulha 6,5, que é justamente para deixar o ponto bem firme e bem durinho. Então, agora nós vamos fazer o fechamento aqui da carreira. Lembra que nós tínhamos uma subida aqui, que eu até falei, não há necessidade de você fazer um fechamento perfeito, porque ele esconde? Então, agora é que você vai ver como que fica esse fechamento. Eu vou introduzir, então, aqui na carreira de baixo, puxo, deixo o ponto bem certinho, ele ficou um pouco folgado aqui. Vamos só arrumar de novo esse ponto, ó, ele estava solto aqui na pontinha da agulha. Introduzo, puxo,
deixo bonitinho aqui, fecho o ponto baixo, volto, fechei o último cruzamento. Agora, venho aqui novamente. Por que que ele vai escondendo? Porque toda vez que você cruzar a próxima carreira, você cruza justamente em cima deste fechamento. Então, agora aqui eu faço um ponto baixíssimo simples e subo com uma correntinha. Como é que vai ser agora? Mais fácil do que foi na carreira anterior. Pulo o primeiro buraquinho, no segundo eu faço abaixo. Venho aqui, arrumo uma laçadinha, deixo ela bem retinha, volto e cruzo por cima do ponto que eu fiz. Então, agora é repetição. Venho aqui, pego o ponto de baixo, deixo a laçada na diagonal. E aqui a gente tem um ponto fantasia. Esse ponto não é criação minha, gente, eu peguei esse ponto na internet. E eu achei ele fantástico porque a estrutura da bolsa ficou linda, ele forma como se fosse uma trança, depois ele vai ficando na diagonal. E agora nós vamos trabalhar todas as carreiras da mesma forma até atingir a altura desejada. Você vai trabalhar mais ou menos 3 carreiras, 4 carreiras dessa forma. Se você verificar que, como eu falei anteriormente, se você verificar que ela está fechando a carreira, então você precisa desmanchar e aumentar um ponto, tá? Eu acho que com a agulha maior já é o suficiente, mas eu tô falando isso porque acontece algumas vezes de me mandarem fotos através do WhatsApp de que a peça não está dando certo por algum motivo, e às vezes o motivo é a agulha. Então, por isso que eu estou avisando a respeito disso. Lembrando que os nossos materiais você encontra no nosso site, no www.multitecnicas.com.br, e qualquer dúvida que você tiver, você pode me chamar através do WhatsApp, no 11 98600 2010. Gente, eu demoro um pouco para responder, são muitas mensagens, eu peço um pouco de paciência. Se você tiver pressa nas compras através do nosso site, faça diretamente por lá, que é mais rápido para que seja enviado, tá bom? Então, agora eu vou trabalhar mais carreiras até a altura que eu preciso da bolsa, e aí eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Terminei o corpo da bolsa, aqui eu inclusive já arrematei o fio, e é para vocês entenderem a altura que fica a peça aqui, você deve contar a partir deste primeiro ponto que nós fazemos a segunda carreira com o ponto baixo cruzado, eu conto por esse fiozinho, para mim ficou mais fácil essa forma de contar as carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quando você totalizar 12 fiozinhos aqui, é a altura que eu tenho da nossa peça. Lembre-se que nós temos essa carreira, temos a primeira carreira aqui de ponto baixo cruzado, então não são 12 carreiras, e sim os 12 fiozinhos que eu conto aqui, tá? Então, só para vocês entenderem. Quer uma peça maior, quer uma peça menor, é só você continuar trabalhando. Quando você termina a peça, eu quero mostrar aqui bem de perto para vocês verem, esta é a emenda. Reparem que não aparece aquele ponto baixíssimo que nós fazemos. Então, aqui eu tô no último ponto baixíssimo, eu até vou desmanchar o ponto para vocês verem. Olha só, eu vou fazer o último aqui, a última emenda. Fechei e fecho com ponto baixíssimo normal. Puxo o fio. E por que eu deixei esse fio comprido? Porque agora ele vai servir de fechamento aqui na lateral, tá? Então, eu fiz 2 pregas nas 2 laterais, e uma delas eu já utilizo esse próprio fio longo aqui que eu deixei do arremate, para fazer essa costura. Eu já vou fazer de um lado aqui, e o outro lado aí você precisa colocar na agulha, passar por dentro, mas a costura é a mesma. Como é que eu calculo esse tamanho, essa divisão? Primeiro eu coloco a bolsa bem certinha na mesa. Esse trabalho, gente, eu sugiro que vocês façam numa superfície plana, justamente para que não fique torto, não fique enviesado, para ele ficar bem perfeito. Então, coloquei numa superfície plana,
Já pus aqui na agulha de tapeçaria, na tapestry. Faço uma leve prega aqui com a própria mão, tá? E aí, você vai vir com o fio aqui por dentro, ó. Você vai pegar a correntinha lá da ponta, aqui do meio, e passar por todas elas. E aí, são pontos normais, pontos de alinhavo normal. Aí, eu volto pelo mesmo caminho, pegando por dentro das correntinhas. Deixando bem apertado aqui o fio para que ele fique uma prega bem fechadinha, tá? Mais ou menos uma carreira só aqui pra dentro. Eu não sei precisar pra vocês o tamanho em centímetros, talvez 2 centímetros de fechamento, é mais ou menos isso, tá? Então, de novo, pego aqui por dentro da correntinha, passo aqui, vou pegando sempre por dentro da última carreira, né, que nós fizemos ali em cima. Aperto bem, volto e vou pegando sempre por aqui. Não precisa fazer uma costura tão fechada, porque lembrem-se que essa prega, ela é só mesmo para você diminuir o tamanho da abertura aqui de cima da parte superior da peça. Porém, ela não é você não vai precisar se preocupar, porque ela não tem riscos de abrir aqui, né? Então, você passa por dentro bem aqui dos pontos, pelo menos 2 vezes. Vem aqui, puxa novamente. E agora eu já vou arrematar. Eu volto, olha. Deixei bem fechadinho, não abre mais, não tem mais perigo. Venho aqui. E aí, eu já vou fazer o arremate aqui por dentro. O arremate tradicional também, você vai passando por dentro dos pontinhos e vai esconder o fio lá pra dentro. Eu não costumo mostrar isso nos vídeos, mas como esse eu estou fazendo ele um pouco mais detalhado, porque algumas pessoas falam, Ellen, você não explicou direito tal coisa, tal detalhe. Então, eu fiz aqui um pouquinho mais detalhado para quem nunca trabalhou com crochê, entender como é simples todo esse processo que nós fazemos e como é fácil trabalhar uma bolsa. Tá vendo? Ó, já passei aqui por dentro. Vou passar mais uma vez só para garantir. Essas pontinhas, elas não vão se soltar logo no início, mas pode se soltar mais para frente conforme a utilização da peça? Pode. Então, por isso que é bom vocês arrematarem sempre deixando as pontinhas com pontas longas. Se necessário for, você consegue recolocar na agulha e fazer um novo arremate escondendo a ponta, tá? Então, aqui escondi bem, ele tá bem preso lá pra dentro. Agora sim, eu posso vir com a tesoura e cortar aqui o excesso desse fio, tá? Então, você vai fazer a mesma coisa na outra lateral. É uma prega bem pequena, tá? Não exagerem no tamanho dessa prega, porque senão a aba que nós vamos trabalhar, ela fica muito grande. Então, é necessário que seja uma prega bem delicada. Ela vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Do outro lado, a mesma coisa. Você põe um fio na agulha e faz esse fechamento. Agora, nós vamos começar a trabalhar a aba, que já é praticamente a finalização da peça. Então, agora nós vamos fazer a aba. Ela é feita primeiro separadamente, depois nós vamos costurar na parte superior da peça. Você vai iniciar com uma correntinha simples. Então, a gente faz aquele ezinho inicial aqui. Prende, e você vai fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabalhou 6 correntinhas, faz uma correntinha de subida e volta com pontos baixos simples. Então, eu volto trabalhando aqui o ponto baixo tradicional. 2, 3, 4, 5, 6. Arrumo aqui só para ele assentar o crochê. E agora, igual nós fizemos na parte da base da bolsa, nós vamos fazer
a curvatura da aba. Eu vou trabalhar 5 pontos aqui novamente. Eu já fiz 2, 3, 4, 5. Fiz a curva da aba. E volto agora pegando em pontos baixos simples, já fazendo o arremate daquele fiozinho de trás, tá? Então, você pega junto o ponto baixo para arrematar aquele fio. Ele já fica escondido, você não precisa depois esconder com uma agulha auxiliar. Voltei trabalhando e pego no último ponto baixo aqui, certo? Agora, na base, nós trabalhávamos em carreiras circulares. Desta vez, não mais. Nós vamos fazer carreiras de ida e volta, ou seja, trabalho uma correntinha, viro o trabalho, e agora sim eu volto fazendo os pontos baixos simples, pegando por dentro do ponto baixo, ó, bem no buraquinho aqui. 3, 4, 5. Lembra que na base eu pedi para vocês colocarem aqueles marcadores de carreiras? Aqui você também pode colocar, só que se você usar a lógica, nós fizemos 5 pontos, então nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 aumentos, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu vou trabalhar 2, novamente 2, mais uma vez 2, mais uma vez 2. Vou só conferir se eu já fiz as 5 vezes 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu venho aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Falta um ponto no mesmo, desses 5. 1, 2. Fiz a curvatura da aba. 1, 2, 3, 4, 5. Volto agora trabalhando os pontos baixos simples. Serão 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, volto à carreira. Faço uma correntinha e venho colocando novamente aqui os pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 5 pontos. Agora, nós vamos fazer esta parte aqui da curvatura, só que não mais 2 vezes, porque senão ele abre demais e fica muito grande. Eu vou fazer 2, 1 simples, 2, 1 simples, 2, 1 simples, 2, 1 simples, 2. Que é justamente para fazer a curvatura, porém sem muitos aumentos. Então, eu até vou colocar aqui os marcadores de carreiras. Fica mais fácil para vocês entenderem. Venho aqui. Aonde tiver marcador, será onde eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, 2, 1 simples, 2, 1 simples, 2, 1 simples, 2, 1 simples e 2. 1, 2, 3, 4, 5, mas pulando um ponto de intervalo. Aqui eu faço 2. 1, 2. Já vou tirar o marcador. Agora, um ponto simples. Tiro o marcador. Ponto, 2 pontos no mesmo ponto de base. Um simples. 2 pontos no mesmo ponto de base. 1, 2, simples.
2 pontos no mesmo ponto de base. Eu fiz toda essa curvatura para vocês verem a importância que a gente precisa ter na distribuição dos pontos, para que não fique exagerado a quantidade de aumentos que você faz aqui. Isso vale também para outros trabalhos, tapetes, outros tipos de bolsa, outros tipos de base. É importante que você primeiro teste o número de aumentos. Agora, eu vou até o final e volto à carreira. Terminei a carreira, já estou aqui pronta para fazer a virada. Volto, já fiz uma correntinha e vou voltar trabalhando em pontos baixos. Só que antes de fazer a carreira completa, nós vamos novamente fazer as marcações. Essas marcações, como é que eu faço para contar e não errar? Eu sempre venho aqui no centro, no eixo da correntinha, e marco onde eu quero 2 pontos juntos. Então, já venho aqui e já deixo marcado para que eu não me perca. Marquei. Neste caso agora, nós vamos fazer 2 pontos de intervalo simples. 1, 2. Venho aqui e marco para fazer o ponto juntos. Novamente, 1, 2 simples e vou começar então aqui com 2 juntos, com 2 no mesmo ponto de base. 1, 2 simples. Venho aqui, marco e novamente 1, 2 simples, 1, 2 e vou fazer aqui os pontos no mesmo ponto de base. Assim fica mais fácil para que a gente não erre aonde executar os pontos, onde serão os aumentos, né? 2 pontos no mesmo ponto de base. E você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos na carreira anterior. Esta carreira é a última antes do ponto pipoca, que faz todo o contorno da aba da bolsa. Então, aqui não vai ter muito segredo. Você vai fazendo os pontos simples, nesse caso que eu cheguei no ponto com 2 pontos no mesmo ponto de base. Novamente, 2 simples, até completar a carreira, trabalhando nas marcações os pontos, 2 pontos no mesmo ponto de base. Cheguei no último ponto, agora nós vamos trabalhar a carreira de pipocas, que são essas pipoconas aqui que nós fizemos na curva. Então, eu faço 2 correntinhas de virada. Antes nós fazíamos uma só que agora eu preciso de 2 para dar um pouco de altura para a pipoca se formar. Você vai pular 2 espaços aqui e colocar no próximo. Não precisa dar laçada e será um ponto baixo simples. Isso vai valer para todos os pontos. Nesta primeira aqui, eu vou considerar, como a gente está fazendo essa subida, eu faço no próximo. As outras você vai fazer 1, 2 e colocar no terceiro, ok? Então, só nessa primeira, pulo 1 e faço ponto baixo. Ok? Laço, introduzo no buraco, aqui nesse primeiro, e puxo. Quando você puxar, puxe com carinho, com cuidado, para que ela fique retinha aqui, fique cada vez mais bonita. A pipoca, ela precisa ficar organizada na agulha, que senão não fica bacana. Eu gosto de ir sempre ajustando o fio e organizando a pipoca. Ela fica bonita quando ela está com os fios retos, organizados. Para puxar aqui por dentro da pipoca, você vai girando com cuidado a agulha, para que ela não enrosque nenhuma laçada. Fiz a primeira, fecho. Agora sim, eu conto 2 espaços. 1, 2 e venho no terceiro. Faço um ponto baixo. Não aperte demais esse ponto baixo, deixe ele um pouquinho mais levemente solto, ele fica mais bonito. E agora nós vamos pôr naquele pontinho, naquele buraquinho do meio que ficou. Sempre 3 vezes a puxada. Então, 1, 2, 3. Puxei, organizei as laçadas, puxo com cuidado aqui por dentro da pipoca, arrumo, finalizo aqui com um ponto, com uma correntinha e vou para a próxima. A próxima, a mesma coisa. Eu vou contar 1, 2 e venho no terceiro.
faço um ponto baixo não muito apertado, ele tem que ter um pouquinho de folga. Se você fizer muito apertado, a pipocona que cai, ela fica deitada e vai repuxando a aba. Laço uma vez, introduzo agora aqui no buraquinho do lado, né? Nós fizemos aqui, vai sempre ficar um espacinho aqui. Então, esse é o espacinho, eu venho aqui, ó. Puxo, laço, puxo e a terceira vez, laço, puxo, introduzo lá atrás. Agora, venho aqui, fecho com cuidado a pipocona. Se você achar que precisa ajeitar esses fios, não tem problema, você desmancha e começa novamente. Fechei a pipoca. De novo, 1, 2, introduzo no terceiro. E agora é sucessivamente até que você chegue no finalzinho aqui da lateral. A minha aba, eu fiz mais de uma bolsa e acabei treinando um pouco essa parte das pipocas. Eu, inclusive, vou refazer essa daqui que eu achei que ficou muito apertada. No total, aqui serão 14 pipocas. Pode ser que no final, ao invés de pegar com 2 espaços aqui, você tenha que fazer apenas, aliás, com 3 correntinhas, né, 3 buraquinhos aqui, você precisa fazer em 2. Isso aconteceu em uma das minhas abas. Isso acontece caso você não tenha contado direito aqui, sem querer pular algum ponto, mas o crochê ele te dá essa opção, onde você consegue dar um jeitinho para que não seja necessário desmanchar a carreira de baixo. Então, no total, 14 pipocas contornando toda a lateral. E agora é sempre a mesma coisa. Eu não gostei dessa pipoca que eu fiz aqui, vou fazer de novo. É aquilo que eu falei para vocês. É necessário que as laçadas fiquem organizadas na agulha. E essa organização é a hora que você puxa aqui com cuidado. Você tem que vir com bastante cuidado na hora de puxar, para que o fio não fique torcido, não fique embolado na agulha. O fio que você utilizar, o fio de malha que você utilizar, pode dar alguma diferença na pipoca. Então, olha, agora ela ficou mais retinha, mais bonita. Agora sim eu fecho. E elas estão iguais, tá vendo? Não tava gostando daquela outra. Então, isso é importante, para que o seu trabalho fique cada vez mais bonito, as pipocas precisam estar todas uniformes. Então, agora eu vou terminar e vou vir aqui até o final da carreira. Cheguei na última pipoca, já peguei aqui, ó, o finalzinho dela. Agora, você vai trabalhar uma correntinha e você já vai fechar toda a lateral aqui de cima, superior, com pontos baixos. Para que isso? Na hora que você for costurar, fica melhor e mais bonito com o ponto baixo, pegando aqui nessa parte onde você vai costurar na aba. E também por outro motivo, eu quero que o ponto baixo fique do lado direito. Se eu virar a carreira, ele fica do lado avesso da pipoca. Então, por isso que agora você precisa vir trabalhando com pontos baixos aqui. Aonde que você vai pegar? Não tem uma regra, você precisa pegar na parte superior aqui. Sempre com pontos dentro da laçadinha aqui da lateral do ponto. Cuidado para não fazer aumentos aqui, tá? Sem querer, às vezes eu faço. Aqui, olha, eu peguei 2 no mesmo, eu vou desmanchar, porque eu achei que não ficou bom. Eu vou pegar já no próximo. Tô mostrando para vocês que até mesmo eu, às vezes, preciso refazer aquilo que eu já estava trabalhando. E é onde você percebe que você aprende como que é o melhor jeito. Então, aqui eu estou fazendo dessa forma, porque eu já tinha feito outras abas e sem querer fiz aumentos e não ficou bom. Aqui é onde você deixa retinho, você faz o nivelamento do crochê para que na costura ele fique o mais perfeito possível. Trabalho mais uma vez aqui, ó, vou pegar nesse fiozinho. Aqui também, olha, aqui sim é necessário fazer uma curva para que fique igual a essa lateral, tá vendo? Aqui eu pego 2 vezes, eu vou pegar aqui para nivelar e agora de novo para virar para fazer uma curvinha mesmo do trabalho, tá vendo? No final a gente vai chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer mais um ponto para ele ficar bem perfeitinho. E agora não tem segredo, eu trabalhei em pontos baixos, pegando o fiozinho de trás
E aí, você vem trabalhando aqui pontos baixos simples. Para que esta aba não fique repuxada, como você fez as pipocas aqui em toda a curvatura, quando você estiver trabalhando, se você sentir que repuxou aqui na curva, é necessário que você faça pontos juntos. Por que eu não vou dar a dica agora de onde fazer esses pontos? Porque pode ser que quando você terminou a sua aba, você veja que não repuxou, então não vai precisar aumentar. Aqui eu estou sentindo essa necessidade. Eu vou trabalhar aqui os pontos baixos simples, eu vou mostrar para vocês o que eu estou querendo falar, talvez eu não tenha sido muito clara. Olha, aqui ainda ponto baixo simples, não precisa fazer aumentos. Conforme você trabalha no crochê, você sente se ele está repuxando ou não. E isso acontece devido à espessura do fio de malha que você vai trabalhar. Por isso que eu não vou dar isso como regra. Porque pode ser que seu fio seja mais fino e não tenha necessidade de aumentar. Talvez seu fio seja mais grosso e tenha necessidade de fazer pelo menos um. Então, aqui eu vou trabalhar 2 pontos no mesmo ponto de base, que é um aumento, que é para ele começar a curvatura. Agora, aqui eu vou trabalhando simples. Vou fazer mais um aumento agora. Então, eu vou fazer 2 aumentos de cada lado. E só, não tem mais necessidade de fazer mais aumentos. Olha, fiz 2, pulei 1, 2, 3 e fiz 2. Agora, eu vou mais ou menos verificar aonde que eu fiz o primeiro aumento. Eu fiz aqui, então, eu venho com o marcador e marco. Então, por isso que eu falei pra vocês que não tem uma regra. Vai ser dependendo do tipo de fio que vocês usaram. Vou pular 3, 1, 2, 3 e marco aqui. Então, dessa forma, eu já sei que eu vou deixar equilibrado os 2 aumentos para formar a curvatura. E vou trabalhando agora, então, em ponto baixo, até chegar aqui no final da carreira. Cheguei no final da carreira, vou fazer aquele ponto baixo que eu falei para vocês, apenas para nivelar o crochê, deixando igual as 2 laterais, tá vendo? Então, as 2 ficaram perfeitas. E agora, nós finalizamos a aba. Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui para terminar e vou deixar novamente um fio comprido para que eu faça a costura da aba na bolsa. Mais ou menos esse tamanho aqui é o suficiente. Vou puxar aqui para arrematar. Pronto. Eu fiz um detalhe nesta peça palha, na berinjela eu também fiz, que quem quiser pode fazer, se você não quiser também não é necessário, ele é bem simples. Aqui ele está com fio duplo. Eu gostei, achei que ficou bacana com fio duplo, mas fica a seu critério, fazer com fio duplo ou fio simples. Eu vou mostrar aqui no vídeo com o fio simples, e aí cada um define como que vai achar melhor fazer esse detalhe. Você coloca na agulha um ezinho simples, e aí você vai trabalhar como se você estivesse bordando nesta carreira aqui do ponto baixo. Então, você vem aqui no primeiro ponto, exatamente no ponto da primeira carreira e puxa ele aqui pra trás, ok? Aí vira, só deixa do seu lado, é que eu peguei ao contrário aqui, vou fazer direitinho pra vocês verem, ó. Eu deixei o fio aqui atrás, tá? Depois nós vamos arrematar esse fio. E agora, sem segredos, você vai trabalhar pegando aqui, introduzindo a agulha no buraquinho e pega o fio aqui atrás. Fecha e faz o ponto baixíssimo. Agora, é sempre igual, introduz, puxa, faz o ponto baixíssimo. Introduz, puxa e faz o ponto baixíssimo. Ele vai formando como se fosse uma trancinha, né? Literalmente uma correntinha bordada no meio do crochê. Eu gostei do efeito, eu achei que ficou legal. Então, se alguém preferir deixar sem, não tem problema nenhum. Ele não dá estrutura, ele não vai mudar nada na finalização da aba. É só mesmo para que você deixe um pouco mais charmoso o acabamento final,
tá? Então, aqui é só sem segredos. Introduziu, virou aqui, pegou o fio, puxou, e aí você vai tendo esse efeito aqui. Se quiser fazer com fio duplo, ele vai ficar assim, um pouquinho mais gordo, ele fica mais em relevo, não sei se dá pra ver no vídeo, ele fica em relevo, e aí você trabalha com fio duplo. Então, aqui finalizamos a aba, e agora eu vou costurar na bolsa para vocês verem como que eu fiz a costura e encerramos a peça. Eu vou explicar aqui como eu fiz o arremate dessa correntinha. Quando você chegar no último ponto que você está trabalhando, você tira a agulha, vem aqui por trás. Lembra o arremate perfeito que nós fazíamos? Puxa para trás e aí sim finaliza. Porque se você cortar não, se você terminar pela frente, o arremate vai ficar justamente do lado que você não quer. Então, aqui eu venho, puxo a correntinha aqui por dentro. E aí, é só esconder essas duas pontinhas aqui que nós deixamos e fazer a costura. Então, eu vou esconder essas pontas e vou mostrar a costura como nós fizemos. Agora, eu vou costurar a aba na bolsa e aqui a gente finaliza praticamente a peça. Uma dica, a costura do botão imantado que você vai colocar aqui, eu coloquei lá na lista de materiais, você precisa deixar o ímã, o mais pesado, que puxa sempre na bolsa, no corpo da bolsa, e a aba com a parte mais leve, que é para não ficar forçando muito o botão na hora que você abre. Apesar de ele parecer pequenininho, ele tem um ímã muito forte. Então, às vezes, ele começa a soltar aqui da aba, caso você coloque este lado aqui na base. Então, se você quiser já costurar aqui, se achar que fica mais fácil, não tem problema, você já pode fazer a costura e depois medir certinho aqui para que fique bem perfeito. Já coloquei aquele fio que nós deixamos no finalzinho, ali no último ponto, na agulha de costura. Já acertei aqui bem a aba. E agora, eu já fiz também na outra lateral, lembra que nós havíamos feito a prega? Então, esta prega, eu até vou medir para vocês, olha, a minha, ela ficou com aproximadamente 16 centímetros de abertura. Ela não pode ficar muito fechada, que senão fica difícil de pôr as coisas lá dentro. E ela fica com um tamanho interno grande. Cabe carteira, cabe celular, cabe bastante coisa. Até uma necessaire aqui de maquiagem você consegue carregar nessa peça. Ela é uma peça de tamanho médio para grande, praticamente, né? Não é uma bolsa muito pequena, não. Então, apesar de ela parecer pequena assim por fora, ela tem um espaço interno bem bacana. Algumas pessoas perguntam para mim, é necessário fazer forro? Eu não gosto de fazer forro por dois motivos. Eu acho que encarece a peça, caso você vá vender, e porque é difícil. Então, se você tiver habilidade com a máquina de costura, não tenha medo de fazer o forro, porque vale a pena, fica lindo. Porém, eu não tenho essa habilidade, então o que eu faço? Pontos mais fechadinhos para ficar mais fácil. Posso pôr forro? Deve colocar. Se você gosta de trabalhar com a máquina de costura, aproveite e faça o forro. Porém, ele é um pouco mais trabalhoso. Isso também você tem que colocar no custo final, na hora que você vai vender a peça. Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer a costura. Eu sempre escolho o lado da bolsa que está mais perfeitinho, que eu gosto que fique pra frente, né? Eu escolhi esse lado aqui. Os dois lados são exatamente iguais, você não vê costura, tá? Em lado nenhum. Coloco aqui em cima. Aí, como que eu faço? Eu viro aqui a aba. Aqui não vai ter segredo pelo seguinte, o tamanho da aba ficou do tamanho da abertura da bolsa. Mas, é interessante, se você quiser, prender com um alfinete aqui no finalzinho e no centro. Aqui até vou pôr um marcador, vai me ajudar a não ter perigo de descentralizar essa aba. Aqui fica até um pouquinho mais fácil. Com o próprio marcador, eu já fiz essa marcação. Se você não tiver marcador, pode usar um alfinete comum. Você já tem a marcação aqui de onde que você precisa começar. E aí, gente, não vai ter segredo nenhum. Você vai pegar um fiozinho do lado de lá e vem costurando aqui, pegando sempre eu gosto de pegar o fiozinho de trás
com o fio do lado de lá. E vou fazendo a costura aqui. E aí não vai ter segredo. O importante é que ela fique bem justinha na abertura da boca, da bolsa, para que não fique sobrando, nem aparecendo essas laterais aqui e nem sobrando aba. Então, por isso que eu avisei para vocês não fazerem essa prega muito grande, porque senão ela vai ficar fora do tamanho que nós desenvolvemos para a aba. Então, agora eu vou costurar aqui até o final, arremato o fio e costuro o botão imantado aqui nessa parte. Aí eu só vou mostrar colocando a alça. Pessoal, já finalizei aqui a aba, terminei a costura. Aqui eu já costurei o botão imantado nessa parte aqui de baixo. Então, é só encaixar o botão imantado aqui. E a alça, eu utilizei a alça transversal, que já vem com o mosquetão. Ah, mas eu não tenho essa alça, eu quero uma outra dica de alça. Você pode fazer o cordão romeno, você pode fazer também uma alça torcida. Existem algumas dicas aqui no canal que nós temos outras opções de alças. Aqui eu quis fazer uma alça mais simples, uma alça, na verdade, uma alça pronta, né? Onde você só enrosca aqui na lateral, desse jeitinho, ó, nas duas laterais, e ela tá pronta. Então, você pode fazer de alça torcida, você pode fazer até mesmo com caninho, se você tiver interesse. Estas alças transversais vocês encontram no nosso site, nós temos estoque limitado das alças, então, dependendo o período que você esteja assistindo esse vídeo, talvez nós não tenhamos elas disponíveis, mas agora no começo você vai encontrar com certeza. Então, alça presa, botão costurado, a bolsa está finalizada. Então, eu vou falar sobre os materiais que nós utilizamos agora. Você vai precisar de mais ou menos 3 metros do caninho cristal. Este caninho, ele não é caninho de construção, ele é nível de aquário, ele é mais flexível e mais fino. Existe diferença entre trabalhar com os dois? Sim, existe diferença. A carreira fica menor, fica mais delicada e a peça também muito mais leve. Então, minha dica é, se você não encontrar em casas de construção, procure em lojas onde vendem aquários, que lá provavelmente você vai encontrar. E se você quiser, também é possível comprar no nosso site. Então, aproximadamente 3 metros, talvez um pouquinho menos do caninho cristal. Eu utilizei, para fazer esta peça, 2 rolos do fio Multitécnicas. O fio Multitécnicas é 100% poliéster e cada rolo tem 270 gramas, que equivale a aproximadamente 90 metros. É sempre um pouquinho mais, mas só para vocês terem ideia. Então, são 2 rolos de fio Multitécnicas, o caninho cristal. Eu utilizei na peça agulha de 7 milímetros. Para as costuras, você precisa de uma agulha de tapeçaria, que a gente usa a Tapestry número 13. Se você for fazer as emendas coladas, adesivo universal ou cola universal, nós utilizamos a Pega 1000. Você precisa também de alguns pedacinhos de fita adesiva ou durex, como vocês queiram chamar. Eu gosto de utilizar essa mais larga. Se você não tiver, pode utilizar a mais fina. Eu falei durante o vídeo sobre isso. E você precisa também de alguns marcadores de carreiras ou aqueles alfinetinhos de segurança. Aí seja o que você tiver na sua casa para fazer a marcação. E tesoura, lógico, para poder cortar o material. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito pela audiência, por vocês terem assistido mais uma aula conosco. Os materiais você vai encontrar no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Você pode também entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp no 11 98600 2010. Lembrando que pelo WhatsApp eu demoro um pouco a responder, então tenha um pouco de paciência. Se você tiver mais urgência na compra dos materiais, faça através do nosso site. Gostou do vídeo? Clique em curtir, que isso me ajuda muito na divulgação para que eu tenha novas aulas aqui no canal. Muito obrigada e até a próxima!